O Endrick entrou em polêmica mais uma vez. E entrou em polêmica sem entrar em campo. Ontem teve jogo do Real Madrid e o atacante brasileiro voltou a ser pauta na mídia. Mas foi pauta na mídia não por gol ou por assistência, e sim pelo seu comportamento. Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo o que aconteceu para que depois também vocês possam tirar as suas próprias conclusões. Se você não quiser perder nada que rola em nenhum campeonato do mundo, baixe agora o aplicativo SofaScore. É totalmente gratuito. Lá você encontra os horários dos jogos, resultados, classificações e muitas estatísticas. Para baixar, só escanear esse QR Code aqui ou, se preferir, clicar no primeiro link da descrição. Vamos entender primeiramente o que aconteceu. Ontem teve jogo do Real Madrid pela La Liga e o Real Madrid foi enfrentar o Getafe fora de casa. Para o jogo de ontem, o Xabi Alonso acabou surpreendendo um pouquinho na escalação. Ele montou um trio de ataque com o Mastantuono pela direita, o Rodrigo pela esquerda e o Mbappé como centroavante. Ou seja, o Vinícius Júnior acabou ficando entre os reservas, o que não é muito comum, mas parece que está virando uma tendência com o Xabi Alonso. Ele está vendo ali que a posição da ponta esquerda mesmo é entre Vini Júnior e Rodrigo. Ele meio que não enxerga que há espaço para os dois juntos. Enfim, o Real Madrid, no fim das contas, conseguiu a vitória. Venceu por 1-0, com gol marcado de novo por Kylian Mbappé, que começou a temporada com tudo. E onde que o nome do Endrick entra nessa história? No decorrer do jogo, Xabi Alonso foi promovendo as mudanças no time. Então, saíram do banco para entrar o Arda Güler, o Vinícius Júnior, o Gonzalo Garcia, o Brahim Dias. Então todas essas trocas foram feitas ali, do meio para frente, e de novo o Endrick não jogou. Ele está numa temporada em que ele não jogou nenhuma partida. Esteve disponível aí 5, 6 vezes pro Xabi Alonso no banco e em nenhuma vez ele foi aproveitado. Não jogou um minuto sequer. Isso deve ser algo muito frustrante, até porque ele postou na semana passada mesmo que estava treinando firme, se dedicando, trabalhando a parte de finalização, e de novo ele não jogou ontem. Só que ontem teve um detalhe. O Endrick chegou a aquecer e a princípio iria sim entrar no jogo. Só que enquanto ele estava aquecendo para entrar, se preparando, ele foi chamado para voltar para o banco e parece que ele não gostou nem um pouco disso. Foi publicado pelo portal Carrossel Deportivo que quando o Endrick viu que ele não iria entrar e avisaram ele para ele voltar para o banco, ele teria ficado muito irritado e teria chutado uma garrafa de água, demonstrando toda a sua insatisfação, que também para mim é compreensível. Vou falar disso mais adiante. Só que parece que tem um vídeo do Endrick chutando a garrafa, insatisfeito, voltando para o banco. E esse vídeo foi assistido por ninguém mais, ninguém menos que o treinador, o Xabi Alonso, que não teria gostado nem um pouco da conduta do seu jogador. Então olhem só a situação, o Endrick aquece, se preparando para entrar, depois é chamado para voltar para o banco porque não vai entrar mais, fica bravo, chuta a garrafa e, para piorar a situação, o treinador ainda vê tudo o que ele fez. Essa situação tem sido amplamente divulgada nas redes sociais, tanto que eu estou trazendo isso para vocês agora. Está ganhando muita força na Espanha e eu queria mostrar para vocês um pouquinho dessa repercussão. Dizer para vocês o que estão achando da atitude dele. Para ser bem sincero, os torcedores que estão comentando a respeito disso estão bem divididos. Tem gente que está considerando o Endrick como um mimado, enxergando o comportamento dele como um comportamento mimado. Porque hoje, querendo ou não, a concorrência do Real Madrid, ela é difícil, ela é quase que desleal. Você briga por posição com o Rodrigo, o Vini Júnior, o Mbappé, com o Mastantuono, são todos ótimos jogadores. Então é difícil mesmo você ter a sua vaga. Então estão dizendo que ele foi mimado porque, na visão dessas pessoas, ele tem que entender que a concorrência é difícil mesmo e teria que administrar isso de maneira mais profissional. Aí tem uma outra divisão, tem uma outra ala que entende perfeitamente o comportamento e a frustração do Endrick. Afinal, imaginem, ele está se preparando ao longo de toda a temporada até então,
ainda não jogou só na última temporada. Na última temporada, quando ele tinha ali poucos minutos, ele conseguia fazer alguma coisa, marcava algum gol, fazia alguma boa jogada. Tanto que com o Ancelotti ele sempre jogava, mesmo que pouco. Agora com o Xabi Alonso, ele não joga nada. Então, é uma situação de fato difícil para ele e muita gente está encarando também dessa maneira. Agora eu queria contar pra vocês como que eu enxergo esse acontecido, de ele ficar bravo, chutar a garrafa voltando pro banco. Pra ser bem sincero, eu entendo perfeitamente o que tá acontecendo com ele. É um momento muito complicado pra ele, porque imagine, você não joga desde o final da última temporada, ele já deixou bem claro que ele almeja chegar de novo na seleção brasileira, estar na próxima Copa. Então a cada jogo que passa, que ele não joga, não entra, não joga um minuto sequer, podem ter certeza que ele fica decepcionado. Deve ser muito ruim para um jogador profissional você treinar, trabalhar a semana inteira e não ter uma oportunidade. No caso dele, não teve oportunidade nenhuma até agora. E aí vê, por exemplo, o Gonzalo Garcia ganhando minutagem, o Brahim Dias ganhando minutagem e ele vai ficando para trás. Então eu acho que essa pode ser até uma oportunidade de ele ver a maneira como ele está sendo tratado, enxergar que ele está de fato de fora dos planos do treinador e passar a trabalhar junto com o seu staff, sua família, seu empresário, numa transferência na janela de janeiro. Porque se ele quer jogar tanto assim e tá tão insatisfeito com não jogar, então o certo é ele ir para um outro clube, que mesmo que seja menor do que o Real Madrid e brigue por coisas menores que o Real Madrid, ao menos lá nesse novo clube que ele for jogar, ele pode ter a oportunidade de jogar, se desenvolver, adquirir de novo confiança e conquistar a visibilidade que ele almeja para voltar para a seleção brasileira. E vou mais além também. Tô vendo muita gente querer condenar essa atitude dele de chutar uma garrafa, mas para mim isso tá longe de ser algo grave ou até mesmo uma indisciplina. Quantos outros jogadores nós já não vimos por aí que são, por exemplo, substituídos, ficam bravos e na saída arremessam garrafas, arremessam chuteiras ou então chutam garrafas mesmo da mesma maneira que ele fez. Não acho que seja nada grave e também nenhuma indisciplina. Mas estão querendo fazer uma tempestade em copo d'água em cima dele por ele justamente não estar jogando. Mas não acho que seja assim, sinceramente, nada demais. E acho até que o próprio Xabi Alonso, na condição de treinador, tem que entender também a frustração do Endrick. Porque é um jogador jovem, tem só 19 anos e tá tendo que lidar com essa situação de ficar fora do baralho pela primeira vez na vida. O Endrick desde cedo sempre foi tratado como promessa, como prodígio. Na base do Palmeiras, por exemplo, sempre teve uma moral absurda. Então ele tá tendo que passar a lidar com esse sentimento de poxa, aqui eu não sou o cara, aqui eu não sou o protagonista, querendo ou não, eu sou só mais um. E nem assim tenho jogado. Queria muito ver agora sua opinião também aqui nos comentários. Como que você encara esse acontecido do Endrick e as reações dos torcedores a tudo isso, como eu falei aqui no vídeo. Concorda comigo que estão exagerando e que a reação dele é compreensível? Ou você acha que ele passou um pouquinho do ponto? Querendo ou não, gente, quando o jogador tá ali irritado, com os nervos à flor da pele, é complicado. Ainda mais quando você sabe que você vai entrar e depois não vai mais entrar. Deve ser realmente decepcionante. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa segunda-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Então é isso e tamo junto amanhã para mais um vídeo do canal. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!